você pode ter essa sensação, assim, a partir do questionário, de todas as... depois, quando se faz o somatório, assim, você pode realmente ser a sensação, ser o principal. Mas é importante saber que nós temos todos eles, um pouco de cada, certo? Tem aquele que vai sobrepor aos outros. Então, por exemplo, você pode ser uma pessoa, ou, sei lá, uma hipótese, eu vou dar um exemplo, uma pessoa extrovertida com a função secundária de sensação, né? Então, ela tem a sensação do ambiente, ela chega, ela já tem já tem aquela sensação mais ou menos como é que os alunos vão ser receptivos ou não, se aquilo está funcionando ou não. Então, eu vou tendo toda a visão do ambiente, tanto no olhar, no ouvir, às vezes um comentário de um aluno, às vezes, o cheiro que vem dali. Então, aquele aluno que ou não tomou banho, ou não, eu estou colocando o seu exemplo de sala de aula, né? E aí pode ser também da intuição, né? Por exemplo, eu sinto aquele cheiro, mas o que vem mais forte é a minha intuição, voltado. Será que eu já começo a formular hipóteses no meu pensamento, né? Pode falar, Jefferson. Ela consegue interagir com o ambiente através dos processos cognitivos, né? O olfato, a visão, a audição, tudo. É o tato. Às vezes a gente pensa que não, gente, mas até se o ambiente está frio ou calor, a gente, né, não tem essa sensação através do tato, então a gente consegue interagir com o ambiente através dos processos cognitivos. Interessante na fala da colega que, quando ela trouxe a questão do cheiro, né, ela percebeu o ambiente, o cadáver e tal. Quando você me trouxe isso, me remeteu à questão dessas pessoas mais sensitivas pela questão de, exemplo, um cheiro é recordar algo do passado, um sentimento, né? Um sentimento, uma experiência, né? Exemplo, ela foi para uma viagem, né? Uma viagem em família, vamos dizer assim, e aquela viagem foi inesquecível para ela. E nessa viagem, um cheiro de uma rosa, alguma coisa, remeteu ela a essa viagem. Então, me remeteu mais a esse sentimento, e não realmente algo, fato presente, realmente. Ou aquela sensação de uma emoção boa na sua infância, e que ficou registrado ali no seu inconsciente, e cada vez que você sente esse cheiro, ela vem, né? Você não consegue racionalizar, mas ela está lá, presente. Guardada ali, bem guardadinha. Bem guardadinha. Evaldo, gostei de falar? Tem uma colega levantando a mão. Mônica, pode falar, Mônica. Então, aquilo que vocês acabaram de descrever foi o filtro que eu tive que fazer comigo. Ou seja, essa coisa dos cheiros sempre foi muito presente, principalmente associado a memórias, mas depois o que vinha era o que me aparecia na cabeça, ou seja, a intuição ficava ali a querer especular no que é que era aquilo, de onde é que aquilo vinha, não é? Mas eu acho que o facto de ser extrovertida vai ao encontro daquilo que a Gladys teve o cuidado de dizer, ou seja, um extrovertido está mais receptivo às sensações externas, pode confundir com a função sensação, não é? E eu tive que filtrar isso tudo em mim para ter uma percepção maior do que eu era. Depois, em termos práticos, eu sou muito instintiva, eu sou muito física, ou seja, também acentua, mas depois feitas as contas não quer dizer que eu seja uma sensitiva, que eu seja uma função sensação dominante, não é? Então, acho que ao longo do resto da palestra nós vamos compreender melhor como filtrar isso, com certeza, não é? Mas o Evaldo colocou uma questão, teve uma coisa na fala dele que me fez aqui pensar. Eu tenho julgamento muito à flor da pele, ok? Mas quando o Evaldo falou, eu fiquei com uma dúvida. O facto do julgamento ser muito presente define que pode ser esta ou aquela função, Evaldo? Boa questão, viu, Mônica? Boa questão. Porque quando a gente pensa em termos de personalidade, né, e principalmente em termos de estrutura e dinâmica da personalidade dentro do modelo junguiano de personalidade, a gente tem que levar em consideração também os complexos, além do complexo do ego. Tá? Então, como o Jefferson e a Gleice falaram, todos nós temos essas
4 funções presentes, né? Só que uma delas, ela vai ser a preferida do ego, seria a função superior. O ego, porque se dá melhor nessa área, porque ele aprendeu a lidar bem com essa função. Então, de modo geral, ele vai tentar se adaptar ao mundo e a si próprio através dessa função. As outras funções, com o tempo, também vão poder ser assimiladas, desenvolvidas pelo ego, tá? Porém, uma delas, que seria a função oposta àquela função superior, ela vai ficar mais a nível consciente. Nós podemos encontrar indivíduos que têm só uma função superior, assimilada, muito bem assimilada pelo ego, e as outras 3 estão a nível inconsciente. O que acontece? Né? Todas as funções, 1, 2 ou 3, que estão mais no inconsciente, e menos na consciência, elas vão ficar mais sob o domínio de um complexo autônomo, da nossa sombra, por exemplo. Tá? Então, quando uma função ela está sob o domínio da sombra ou de um complexo autônomo, é aquela função que nos perturba, que tira a nossa paciência, tira a nossa paz. É aquela mosca que vem sempre pousar na nossa sopa, né? Então, alguém que não consegue controlar os pensamentos e ter os pensamentos em excesso, né? Ideias repetitivas, pensamentos invasivos, né? Essa pessoa, provavelmente, ela tem uma dificuldade de lidar com a função pensamento, porque se tivesse sob o controle do ego, ela deixaria o pensamento passar, ela utilizaria o pensamento quando fosse conveniente, quando não fosse mais, ela deixaria de lado, ela teria o pensamento sob controle, teria um domínio sobre o pensamento, né? O mesmo ocorre com a intuição, com a sensação e com o sentimento. Então, necessariamente, Mônica, nem sempre quando se tem muito sentimento, quer dizer que essa função seja superior. Se é um julgamento, né, desequilibrado, um julgamento fora de controle, que às vezes acaba sendo um falso julgamento, às vezes acaba sendo injusto, né, acaba nos levando para situações embaraçosas, para lidar com dificuldades ao nos relacionar com os outros. Esse pensamento ele é indiferenciado, como o Jefferson falou, seria arcaico, seria primitivo, né? É o tipo de indivíduo que, quando tem um sentimento, né? E quando tem um sentimento, ele age brutalmente, como se fosse um animal, né? Como se fosse um cachorro. O cachorro, quando está feliz, ele corre para o dono, balançando o rabo. Quando ele está chateado, zangado com alguma coisa, ele rosna, ele morde, ele ataca, ele agride. Ele só sabe lidar com o sentimento dessa forma. Então, um indivíduo que tem o sentimento de forma indiferenciada, arcaica, primitiva, vai agir como se fosse um cachorro, ou se estivesse um pouco mais avançado, mais evoluído, como se fosse uma criancinha. E quando está zangada, pega o brinquedo e a bola no chão. Ou quando está chateado, diz: não quero mais brincar, não quero mais você é chata, você é feio. Né? Seria esse nível de sentimento, né, que representaria um sentimento, né, não desenvolvido, né? Portanto, indiferenciado. Então, não é pelo fato da gente ter muito sentimento, ou muito pensamento, ou muita intuição, ou muita sensação, que isso vai dizer que essa seria a função superior. Mas ele tem a ver muito mais com a qualidade, né, desse sentimento, dessa sensação, desse pensamento, dessa intuição. Se esse sentimento, pensamento, intuição nos ajuda de forma adequada a nos adaptarmos ao mundo, ótimo, ele está bem equilibrado, está bem desenvolvido. Se não, é porque tem um problema. Por isso que a Von Franz, ela costuma dizer que, para que a gente possa identificar melhor a nossa função superior, é interessante que a gente vá pela função inferior, que a gente vá pelo nosso sofrimento. Onde é que dói, né? Eu tenho problemas ao me relacionar com pessoas, eu tenho um problema ao ter que concatenar ideias, conceitos, eu tenho um problema ao ter que me lidar com as coisas concretas no meu dia a dia, com a ordem, com a organização, eu tenho problemas de lidar com o desconhecido, aquele que eu não tenho controle, né? Então, onde tiver o problema, é onde está a função inferior. E, a partir daí, você pode chegar na função superior, né? Então, seria mais ou menos assim, Mônica. Não sei se eu consegui explicar isso para ti. Sim, Evaldo, sim. Era a ideia que eu tinha, só que queria ter a certeza de que não tinha ficado aqui com alguma lacuna para trás. Grata. Ok, Mônica. Sério? Evaldo,
Assim, a pessoa ela pode ter um determinado equilíbrio. As quatro, funcionar as quatro Não, tem que ser não. Sabe por a quê? central. Porque a função inferior, quando ela vai ser trabalhada, ela não se transforma em uma função que está totalmente sob o controle do ego, não. Ela se transforma em função transcendente, é um conceito da psicologia analítica. E o que é essa função transcendente? É aquela função que faz a ligação entre a consciência e o inconsciente, ou seja, entre o ego e o self, né? Quem vai controlar essa função transcendente, que anteriormente era a função inferior, quem vai controlar essa função transcendente é o self. É através dela que os símbolos vão aparecer, e é através dos símbolos que o ego vai conseguir se relacionar com aquilo que o transcende, né? Que seria o self. Então, teoricamente, não tem como você ter as quatro funções desenvolvidas, né? A função inferior, ela vai ficar desenvolvida, porém, sob o controle do self. Pois é,